Алла, конечно, agora o episódio Rita da Horobalas. No episódio de hoje vamos falar das Olimpíadas de Moscou. Toca a vinheta, fila. Spasiba, Maria! Começa agora o 8º episódio do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, o sem apelido. Maria hoje que tá de russo aí, né? É a nossa Maria Matrioshka. Isso aí. No episódio de hoje a gente vai falar de um tema bem legal, que foram as Olimpíadas de 80 e 84, que foi uma em Moscou e uma em Los Angeles, né? 80 foi Moscou, 84 foi Los Angeles, que tem um contexto histórico aí bem intenso, né? Durante a Guerra Fria, então tem muita coisa legal pra gente discutir. Mas, antes da gente começar, como já é de praxe, queria pedir pra vocês seguirem a gente aí nas redes sociais. A gente tá como Hora Bolas Pod, Hora com H, Bolas Pod, POD, no Instagram e no Twitter. Estamos também nas diferentes plataformas que você usa aí para escutar o nosso podcast, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. A gente tá no Deezer também. Segue a gente lá, dá aquele subscribe, tá? Estamos também no YouTube, então se você quiser seguir a gente também no YouTube, também é uma possibilidade. Beleza, galera? Aqui no episódio de hoje a gente vai começar falando um pouco do contexto histórico da época, né? O Filó vai falar aqui de tudo que estava acontecendo na Guerra Fria e por que essas Olimpíadas foram tão marcantes. Depois eu vou falar um pouco dos diferentes boicotes que tiveram, né? Tanto na Olimpíada de 80 em Moscou, quanto em 84 em Los Angeles. E aí o Henrique fecha falando de curiosidades e de algumas outras coisas, como, por exemplo, os diferentes mascotes, né? Das duas Olimpíadas aí, que pro brasileiro ficou bem marcado até. Então, vamos lá, Filó. Como o Tanque bem falou aí, nos Jogos Olímpicos de 1980, realizados em Moscou, na Rússia, e depois, em 1984, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a gente tinha todo aquele clima da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, que estavam ali desde o final da Segunda Guerra Mundial, brigando pela primeira posição no quadro de medalhas olímpico. Era uma disputa sempre muito acirrada, com muita rivalidade, então durante várias Olimpíadas aí já vinha esse histórico dentro do mundo do esporte. E além disso, também tinha o contexto sociopolítico da Guerra Fria em si, né? A propaganda do capitalismo americano versus o comunismo soviético, e já passados aí mais de 30 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, as Olimpíadas de Moscou acabaram acontecendo num cenário que é chamado de a Nova Guerra Fria, que é o período que começou ali em 1979 e durou até mais ou menos meados dos anos 80, em que teve uma nova escalada de conflitos e tensões entre essas duas nações. Tanto em questão de corrida espacial, quanto armamento nuclear, algumas decisões políticas dos presidentes e líderes, então foi um período um pouco mais tenso que os anos anteriores. E aí isso foi culminando ali no final da década de 70, início da década de 80, nessa maior tensão da Guerra Fria. Isso também foi visto na decisão para ver quem ia sediar as Olimpíadas de 1980. Porque só duas cidades acabaram competindo, que foram justamente Moscou e Los Angeles, e Moscou acabou vencendo por 39 votos a 20. A escolha foi feita em 1974, no encontro do Comitê Olímpico Internacional em Viena, na Áustria. E acabou que Los Angeles virou a segunda opção e recebeu as Olimpíadas seguintes em 1984. Então, já desde essa escolha, 6 anos antes, a União Soviética saiu um pouquinho fortalecida e voltou a ter um pouco mais desse conflito no mundo do esporte. A década de 80, né, esse final da década de 70, década de 80, era uma década que foi bastante tensa, assim, diversas coisas acontecendo no mundo todo, como você falou aí, própria corrida espacial, tudo isso, né? Ainda era um momento de grande tensão. Hoje em dia a gente acaba olhando isso, né, e fala assim, 1980 já estava assim nos últimos 10 anos de Guerra Fria, né? Mas ainda estava bem quente o negócio. A Guerra Fria estava quente, né? Meu Deus! Justamente, né? Depois da Guerra Mundial, que a Guerra Fria estava ali a pleno vapor, digamos, e depois de alguns anos deu uma esfriada, né? E depois ela voltou realmente a ficar mais intensa nesse período aqui que a gente está falando, antes de voltar a esfriar de vez e depois acabar ali com o fim da União Soviética no início dos anos 90.
Era aquela Guerra Fria que esfria, esquenta, daqui esfriou de vez. Botaram no micro-ondas ali, aí deu uma esquentadinha. Mas não durou muito, né? Não durou muito, não durou muito. E o interessante das Olimpíadas de 1980, até hoje são as únicas realizadas no leste europeu, né? Ali na Rússia. Temos muitas Olimpíadas aí na história na Europa Ocidental e também nos Estados Unidos, algumas, mas no leste europeu foi só essa. No Brasil também teve. Na Ásia, né? Ela foi a única Olimpíada num país comunista também, né? Até a Olimpíada da China, de Pequim, de 2008. Isso aí. A principal questão envolvendo as Olimpíadas de 80 foi o boicote de diversas nações, que o Tanque vai explicar melhor já já, liderado pelos Estados Unidos, que não foram às Olimpíadas e, assim como outros diversos países, seguiram o exemplo e acabaram também não indo. Mas eu vou falar aqui da questão política envolvendo esse boicote, que foi a causa para ele acontecer, que foi a Guerra do Afeganistão, que aconteceu de 1979 a 1989, e também é chamada de Guerra Afegã Soviética, justamente porque a União Soviética acabou interferindo, e foi essa questão política que acabou gerando o boicote americano mais para frente. Então, para explicar aqui melhor como é que foi esse conflito, ele começou depois da Revolução de Saur, que foi a tomada do poder político no Afeganistão pelo Partido Comunista Democrático Afegão em 1978. E é chamada Revolução de Saur porque Saur é o segundo mês do calendário persa, que é o mês em que ocorreu esse golpe. E aí a Guerra Afegã-Soviética vem depois do golpe porque a União Soviética acabou intervindo no Afeganistão e enviou tropas que ocuparam o país de 1979 a 1988. Então você vê aí que foi um período bastante longo, e essa intervenção soviética foi só um ano antes das Olimpíadas. A Guerra Afegã-Soviética foi um conflito civil no Afeganistão, e a União Soviética estava apoiando o governo que tinha tomado poder, que era o governo comunista, e estava lutando contra os grupos guerrilheiros dos chamados mujahidins, que eram de diversas etnias dentro do próprio país, e essas facções acabavam recebendo apoio de outros países. As facções sunitas acabavam recebendo apoio de nações vizinhas como o Paquistão, Arábia Saudita, China, além do próprio Estados Unidos e Grã-Bretanha, que enviavam também apoio militar. E as facções mais extremistas, que eram os xiitas, recebiam o apoio do Irã. Chega a ser até um pouco irônico você pensar que os Estados Unidos boicotou a Olimpíada porque a União Soviética tinha invadido o Afeganistão. Você pensar que hoje em dia os Estados Unidos está aí no Afeganistão tem, 20 anos, né? E tá basicamente fazendo a mesma coisa que a União Soviética estava fazendo em 79. Tá ali para manter a paz, entre aspas, apoiando diferentes governos que eles querem apoiar. Acaba sendo irônico, né? É questão de interesse, né? Quando vale a pena para você, você tá de um lado. Quando o seu inimigo tá do outro lado, o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Então é isso, né? Isso aí sem contar que os Estados Unidos financiaram várias facções dentro do Afeganistão para lutar contra os soviéticos, inclusive a do Osama Bin Laden, né? Ou o próprio Osama Bin Laden. Ele era um aliado americano e foi financiado pelos Estados Unidos. É verdade, uma das forças que surgiu aí depois dessa guerra foi justamente ali a Al-Qaeda, né? Que se fortaleceu durante esse período com esse investimento. Isso aí sem entrar em outras tretas aí que Estado Islâmico, tudo isso também. Fica para outro episódio isso aí. E nessa época, o líder da União Soviética era o Leonid Brezhnev, que estava comandando aí essa intervenção, enquanto o presidente americano era o Jimmy Carter, um presidente aí bem polêmico na história dos Estados Unidos. Vamos voltar rapidinho aqui nesse russo de novo. Como é que era o nome do cara da União Soviética, por favor? Leonid Brezhnev. Olha só, que isso. Um russo refinado. Maria ficou até com inveja. Próxima edição sobre a Rússia, a gente tem o Filó fazendo a apresentação. Filó não, é o Filovski. Mas enfim, em resposta à intervenção soviética, o presidente Jimmy Carter acabou sancionando diversas medidas políticas, entre elas embargos de remessas de grãos, de exportações tecnológicas para o leste europeu. Também aumentou o investimento militar americano e, como última medida, ele acabou boicotando as Olimpíadas de 1980 em Moscou. Tem até uma frase famosa dele que ele chama essa intervenção soviética no Afeganistão de a ameaça mais séria à paz entre os países desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a pedido do Carter, o Comitê Olímpico Americano decidiu intimar
o Comitê Olímpico Internacional a cancelar a competição ou a mudar a sede, que não acabou acontecendo até porque faltava só um ano para as Olimpíadas, então seria muito oneroso mudar tudo em cima da hora. A ideia dos americanos, né, e do Jimmy Carter, eles na verdade propuseram que as Olimpíadas fossem sempre na Grécia, até para evitar esse jogo político que acontecia na hora de escolher a sede das Olimpíadas. Ia ficar sem graça. Ia ficar sem graça e também, no fundo, não seria bom nem para os Estados Unidos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, como as Olimpíadas de Los Angeles foram um sucesso, e também porque a gente vai ter outra Olimpíada em Los Angeles, né, em 2028. Mas aí o Jimmy Carter deu um ultimato que se as tropas soviéticas não se retirassem do Afeganistão até 20 de fevereiro de 80, ele cancelaria a participação americana nos Jogos. E como isso não aconteceu, o boicote foi feito e outros países vieram atrás. Alguns atletas olímpicos americanos eram contrários a esse boicote, porque para eles era muito importante participar. Chegaram a criticar publicamente a decisão, tanto do presidente quanto do comitê. Diziam que uma competição internacional desse nível não deveria ser instrumento de jogo político, que era importante para eles como atletas. Faz sentido? Claro, né? Mas os soviéticos ignoraram tanto o ultimato do Carter, quanto a reclamação dos atletas e, enfim, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, eles foram realizados sem a presença dos Estados Unidos. E também, pela primeira e única vez, os Jogos Olímpicos não foram transmitidos exclusivamente para uma rede americana de televisão. A NBC, que tinha o direito na época, acabou desistindo de transmitir por causa do boicote, né? Não ia ter tanto engajamento americano assim. Os jogos foram transmitidos por um conjunto aí formado pela TV estatal soviética, mais algumas televisões europeias, uma televisão mexicana e uma canadense. E para fechar aqui sobre a guerra afegã-soviética, muitos historiadores a comparam à guerra do Vietnã em relação aos Estados Unidos. Que o custo dessa guerra para a União Soviética, tanto econômico quanto militar e político, foi muito grande, e isso contribuiu consideravelmente depois para o colapso da União Soviética em 1991. Interessante. E esse contexto político acabou se estendendo até as Olimpíadas seguintes, em 84, que, como eu falei, acabaram sendo em Los Angeles. E foi a segunda vez que a cidade recebeu as Olimpíadas, tinha recebido em 1932 também, e a terceira vez que os Estados Unidos sediavam, que também tinham sediado as Olimpíadas em 1904 na cidade de St. Louis, gloriosa cidade de St. Louis. Nessa época, os líderes já eram outros, o Konstantin Chernenko, era o líder soviético, aí o russo de novo. Filovsky. Tá fluente. Já o presidente americano era o Ronald Reagan. E as Olimpíadas de 1984 também tiveram o boicote, só que dessa vez do lado oposto, né? A União Soviética, que não foi, assim como alguns outros países ali do bloco comunista, como a Alemanha Oriental também, por exemplo. E nessa época, a União Soviética e Estados Unidos já estavam há um ano sem conversas estratégicas sobre armamentos nucleares, corrida espacial, também ainda por causa da guerra do Afeganistão e outros conflitos. Até que o Chernenko convidou o Reagan para retomar essas conversas, que foi um passo importante aí politicamente, mas a União Soviética decidiu continuar boicotando os Jogos de 84 em represália ao boicote americano nas Olimpíadas anteriores. O Chernenko dizia que o governo Reagan não poderia garantir nem a segurança dos atletas soviéticos, nem as condições de treinos para eles participarem dos eventos. E as Olimpíadas de 84 foram um sucesso mundial em termos financeiros e de audiência. É considerada até hoje a edição olímpica de maior sucesso da era moderna. Também um modelo de como sediar as Olimpíadas. Os Estados Unidos conseguiram fazer um modelo aí que misturava apoios de empresas privadas e também menor custo na construção dos estádios e conseguiram um lucro de mais de 250 milhões com as Olimpíadas de Los Angeles. E também isso foi importante depois para o decaimento da União Soviética. É interessante até ver como essas duas Olimpíadas foram organizadas a níveis econômicos, né? Porque a Olimpíada de Moscou foi basicamente toda financiada pelo Estado, que investiu em construção de novos estádios, tudo isso, toda a infraestrutura da Olimpíada, enquanto nos Estados Unidos, em 84, eles usam desse fundo privado aí para pagar tudo. Foi a Fundação 84, a 84 Foundation. Então é bem interessante também ver essa diferença de filosofias. Exatamente, né? E 250 milhões de dólares, né? Então é bastante coisa.
E na época, 40 anos atrás, isso era muito mais do que é hoje, né? Isso é muito mais significativo até. Sim. Era uma diferença realmente de visão de mundo, né? Você vê dois países aí opostos politicamente e também, como os dois sediaram Olimpíadas em edições sequenciais, a gente consegue comparar muito melhor como cada um geria o seu governo e a visão de mundo que cada um tinha. Não, é interessante mesmo. E aqui, só para voltar um pouquinho e falar da escolha, né, das sedes, é interessante ver que, na verdade, a Olimpíada chegava aí para 1980 num período meio complicado, né? A Olimpíada de 1972 em Munique foi bem conturbada, com diferentes ataques terroristas. Em 1976, na Olimpíada de 76, a disputa já foi entre, basicamente, Moscou, Los Angeles e Montreal. E aí Montreal acaba sendo escolhida justamente por ser neutra, para evitar esse conflito político aí. Mas acaba sendo uma Olimpíada que dá um déficit econômico muito grande. E também tem alguns boicotes aí de países africanos, a Olimpíada de 76. Então, chegando em 80, já tinha muito menos gente querendo sediar a Olimpíada e ficou entre Moscou e Los Angeles. E Moscou acaba ganhando 80, Los Angeles ganha 84. E aí, como o Filó falou bem, a Olimpíada de 80 ficou muito marcada por essa questão dos boicotes, né? Foram 66 países no total, 66, que boicotaram os Jogos de 1980, liderados pelos Estados Unidos, né? E aí, a Olimpíada teve apenas 80 países, o que foi o menor número desde 1956. Desde 1956 estava subindo o número, e esse foi o menor número com 80 países. O boicote é realmente a questão mais marcante, né? Acho que todo mundo que você pergunta, assim, ou quando alguém cita as Olimpíadas de Moscou, a primeira coisa que alguém fala é as Olimpíadas que os Estados Unidos não participaram. A parte do esporte mesmo vem em segundo plano, né? Justamente. E desses 66 países que boicotaram as Olimpíadas de 80, obviamente o maior foi os Estados Unidos, mas alguns outros países grandes, né, a níveis econômicos do mundo também boicotaram, como, por exemplo, a Alemanha, a Argentina, o Chile, Canadá, a própria China também boicotou. E tem alguns casos interessantes de países que boicotaram, mas também não boicotaram, ficaram meio em cima do muro. Por exemplo, o Reino Unido, a França e a Austrália apoiaram o boicote, mas acabaram deixando a decisão de participação ou não para os próprios atletas. Então, os atletas podiam decidir se eles queriam participar ou não, e muitos deles acabaram participando, mas não pela bandeira do país. Por exemplo, os atletas britânicos, né, não entravam com a bandeira do Reino Unido, eles entrariam com a bandeira das Olimpíadas, né, aqueles 5 aros. E se eles chegassem no pódio alguma coisa, tocavam o hino das Olimpíadas e não o hino do próprio país. Então eles disputaram a Olimpíada não pelo seu próprio país, mas individualmente. Alguns outros países, como por exemplo a Espanha, acabaram também, de certa forma, apoiando o boicote, mas eles disputaram as Olimpíadas com a bandeira do seu Comitê Olímpico. Como se fosse, por exemplo, aqui no Brasil, eles disputariam com a bandeira do COB, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, mas não com a bandeira do Brasil. No caso da Espanha também, se algum atleta chegasse no pódio, na hora de tocar o hino, tocaria um hino das Olimpíadas, não o hino da Espanha. Essa decisão de deixar a cargo dos atletas a escolha é pelo menos mais justa, né? Porque o cara se prepara aí anos treinando, por mais que ele esteja defendendo o seu próprio país, a decisão acaba sendo um pouco arbitrária, né? É complicado pro atleta, né? Porque o país acaba tomando seu posicionamento político. Por exemplo, a Grã-Bretanha decidiu boicotar, mas deixa os atletas a cargo da decisão, que aí você consegue meio que os dois. Muitos atletas olímpicos, eles vivem para isso, né? A maioria, eu diria. Eles vivem para esse único evento de 4 em 4 anos. É a única chance deles se mostrarem para o mundo, deles até ganharem um patrocínio, deles conseguirem atingir alguma coisa. Questão da sua carreira, do seu currículo, né, de você conseguir algum apoio, seja para o seu esporte ou para você mesmo. Então, quando você tira essa oportunidade, isso aí acaba afetando demais muitos dos atletas. Não, eu concordo bastante com essa posição aí que o Reino Unido, a França e a Austrália tomaram, até porque não necessariamente os atletas têm o mesmo posicionamento do país, né? O país está tomando um posicionamento político que não tem nada a ver com o esporte, não tem nada a ver com a carreira desse cara. Mas então, aqui só para resumir, além dos 66 países que boicotaram, teve outros países que tiveram uma participação diferente do normal.
tivemos 7 países que participaram, mas não participaram na cerimônia de abertura. Foram Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Holanda, San Marino e Suíça. Tivemos alguns países que participaram com a bandeira das Olimpíadas, o Reino Unido, que nem eu falei, Austrália, Andorra, Dinamarca, Irlanda e Porto Rico, e também os países que participaram com a bandeira dos seus comitês olímpicos, que além da Espanha, que eu já comentei, também teve Portugal e Nova Zelândia. Então, assim, foi realmente uma coisa muito grande, muitos países envolvidos nesse boicote, e muito também por causa desse poder político dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, depois que ele decide boicotar, ele fala com a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e acaba sugerindo que eles também deveriam boicotar, e aí pouco a pouco, depois que os Estados Unidos anuncia que ia boicotar, vários outros países do Tratado do Atlântico Norte acabam boicotando também, e aí seus afiliados, né, pelo mundo também acabam indo boicotando. Felizmente o Brasil, apesar de estar ainda na ditadura militar, acabou não boicotando, né, e participou das Olimpíadas. É isso que eu ia falar. Até um caso curioso aqui é que o Brasil não foi um desses 66 países, nenhum desses que tiveram participação diferente. O Brasil não boicotou de forma nenhuma esses Jogos Olímpicos. E é até interessante porque os Jogos Olímpicos de 1980 é algo que fica na memória do brasileiro, né? Acho que muita gente que vivenciou os Jogos Olímpicos de 1980 lembra das cerimônias de abertura, da cerimônia de encerramento com o ursinho Misha chorando, né? Tudo isso fica na memória do brasileiro. Com certeza. Isso aí acho que é até um reflexo das relações internacionais do Brasil, que tradicionalmente são neutras, né? Nunca criando realmente inimizades a esse ponto de um boicote, né? Sempre foi um país, digamos, conciliador. Justamente, é. E aí, continuando na parte do boicote de 1980, muitos dos países que boicotaram acabaram participando de um evento paralelo organizado pelo Comitê Olímpico Americano, chamado o Liberty Bell Classic, os Jogos Clássicos do Sino da Liberdade, na Filadélfia. A ideia era justamente criar um evento paralelo para os países que não participaram nas Olimpíadas de 80. Aquela coisa de criança, né? Se eu vou jogar bola com vocês, eu vou chamar aqui meus amiguinhos e jogar com eles. Na mesma hora... Na quadra do lado pequena. Isso, na quadra do lado, no mesmo dia, na mesma hora. Apesar desse boicote aí de 66 países, tem uma estatística interessante aqui, que é que os países que participaram das Olimpíadas de 80, na verdade, tinham ganho 71% das medalhas e também 71% das medalhas de ouro na Olimpíada passada, em 76. Obviamente, teve um impacto muito grande em diferentes esportes. Muita gente fala até do basquete, sendo um dos que sofreu mais até com esse boicote. Mas muito do pessoal que tinha ganho medalha de ouro e medalha, em geral, nas Olimpíadas de 76, ainda poderia estar participando nas Olimpíadas de 80, né? Que é interessante. Isso é muito por causa também da força do bloco do leste europeu nos esportes, né? E até tem muita coisa envolvendo aí doping e tudo isso. Isso, e sem contar os países europeus que acabaram participando sob a bandeira olímpica, né? Com isso aumenta ainda mais a quantidade de atletas de países que são relevantes nas Olimpíadas, né? Se Inglaterra, França, Itália, Espanha tivessem decidido não participar, né? Fazer o boicote completo, esse número provavelmente ainda cairia bem mais. Então, só para fazer uma matemáticazinha rápida aqui com vocês, foram 146 países que foram convidados para as Olimpíadas. Desses 146, 66 boicotaram, o que dá aproximadamente 45% dos países convidados. E você pensar que, apesar disso, com só 55% dos países convidados participando, ainda assim 70% das medalhas das Olimpíadas passadas estavam presentes, é realmente uma estatística interessante, né? E aqui, só para falar um pouco do quadro de medalhas, com os Estados Unidos não participando, realmente ficou bastante dominado pela União Soviética. A União Soviética ganharia 80 ouros e 195 medalhas no total, quase 200 medalhas. Segundo colocado veio a Alemanha Oriental, com 47 ouros e 126 medalhas. E aí que vem um grande pulo, que o terceiro colocado foi a Bulgária, com apenas 8 ouros. Então veio a União Soviética em primeiro com 80, a Alemanha Oriental em segundo com 47, em terceiro lugar, Bulgária com 8. Aí talvez fique mais evidente a falta que fez os países que boicotaram. As famosas Olimpíadas Soviéticas, né? Dá pra chamar. Porque internacional, não sei se foi muito, não. E aí, passando já para 84, como o Filó falou, as Olimpíadas aí foram de um lado do mundo até o outro para ser em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Los Angeles, na verdade, foi a única cidade que se candidatou para receber os Jogos Olímpicos de 84. A galera tava com medo, né, de querer bater de frente aí com os Estados Unidos. Depois de Moscou em 80, não tinha chance, não. É. Não, e aí, como o Filó também falou bem, teve aí uma represália por parte dos países do leste europeu que decidiram boicotar também as Olimpíadas de 84, mas foi no nível muito menor do que aconteceu em 1980. Foram apenas 14 países do bloco do leste europeu que acabaram boicotando a Olimpíada de 84 em Los Angeles. Só para listar alguns aqui, a União Soviética, né, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, Vietnã, Hungria, Polônia, entre outros. Uma história muito legal aqui das Olimpíadas de 84 é a história da Romênia. A Romênia, que apesar de fazer parte do Pacto de Varsóvia, que era um acordo entre diferentes países do bloco do leste europeu para se ajudar a níveis militares, a Romênia participa, é o único país do Pacto de Varsóvia que participa das Olimpíadas de 84. Por participar das Olimpíadas, a Romênia acaba ganhando muito apoio do povo americano. Na verdade, dizem até que, depois dos Estados Unidos, obviamente, na cerimônia de abertura, a Romênia foi o país mais aplaudido, o pessoal aplaudindo a Romênia de pé, tudo isso, como se a Romênia tivesse batendo de frente aí com a União Soviética, né? Como se a União Soviética tivesse mandado eles fazer alguma coisa e a Romênia resolveu participar das Olimpíadas mesmo assim. Então é bem legal essa história, porque durante todas as Olimpíadas a Romênia virou como se fosse o segundo país aí dos americanos em 84. E é legal também ver que, na verdade, depois dos Estados Unidos, que em 84 ganhou o maior número de ouros e o maior número de medalhas nas Olimpíadas, a Romênia termina em segundo com o número de ouros. Isso também volta naquele tópico de que os países do leste europeu investiam muito no esporte e tinha todo esse negócio do doping e tudo. Mas é legal ver que a Romênia, que foi o único país aí desse bloco do leste europeu que participa das Olimpíadas, acaba terminando em segundo, com 20 ouros e 53 medalhas no total. No número de medalhas em total, ela acaba ficando em terceiro atrás da Alemanha Ocidental, mas no número de ouros é o segundo país. E mostra também a força, né, do governo soviético investindo no esporte, porque hoje em dia esses países, como a Romênia, por exemplo, não chegam nem perto desse sucesso nas Olimpíadas, né? Obviamente essa aí é a melhor participação da Romênia em Olimpíadas, né? Não só em ouros, com medalhas totais, como classificação, em tudo, e por muito. Só como um exemplo de comparação do que o Filó falou aí, na Rio 2016, né, as últimas Olimpíadas, a Romênia teve 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes. E só. Você vê o tamanho dessa queda. Só para passar os números aqui de 84, em 84 a Romênia teve 20 ouros, 16 pratas e 17 bronzes, somando 53 medalhas. Realmente uma participação muito, muito, muito superior à do Rio 2016. E só para fechar aqui a parte dos boicotes, queria falar de 2 países que acabaram boicotando ambas as Olimpíadas, né? O Irã e a Albânia. A Albânia teve um período muito complicado aí durante a Guerra Fria, foi um dos regimes mais fechados do mundo todo, porque a Albânia fica ali no leste europeu, né? Depois da Revolução Soviética, por algum tempo ficou fiel à União Soviética. Mas depois que a União Soviética rompe com a China, né, os 2 governos comunistas aí acabam tendo uma quebra de relações, a Albânia acaba se alinhando com a China e aí fica completamente isolada ali na Europa, porque ela não apoia nem o bloco oriental da Europa, nem o bloco ocidental da Europa. E depois ainda, a Albânia ainda quebra relações com a China. Então a Albânia foi um país que ficou muito, muito isolado durante a Guerra Fria. E por isso, a Albânia acaba não participando nem das Olimpíadas de 80, nem de 84. Na verdade, a Albânia não participa de nenhuma Olimpíada desde 76 em Montreal até 88 em Seul. E o outro país que não participou de nenhuma das duas foi o Irã. O Irã também que teve uma revolução chamada Revolução Iraniana um pouco antes das Olimpíadas de 1980. E aí o governo que se instalou, na verdade, não concordava com a interferência de nenhum dos 2 países, nem dos Estados Unidos, nem da União Soviética, a interferência dos 2 países no Oriente Médio. Então ele acabou boicotando como forma de protestar. O interessante é que mesmo com o boicote dos países do bloco comunista, as Olimpíadas de 84 tiveram 140 países participantes, o que era um recorde até então de participações em Olimpíadas. E esses jogos de 80 e 84, eles são marcantes para o Brasil, porque é aí que começa a escalada do Brasil em Olimpíadas. Não vou dizer rumo à relevância, porque o Brasil ainda está muito atrás do que deveria, né? A nossa melhor participação em Olimpíadas é o Rio 2016, que a gente ficou em 13º,
com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Para um país do nosso tamanho ainda está muito longe do ideal. Mas antes de 1980, nós só tínhamos 3 ouros na história e eram 24 anos já sem ganhar nenhuma medalha de ouro, desde 56 em Melbourne. E aí a gente levou a nossa maior delegação para Moscou em 1980, foram 109 atletas, batendo Helsinki em 52. Em 1980, finalmente essa delegação um pouco maior, nós ganhamos 2 ouros e 2 bronzes, que obviamente ainda está muito longe do ideal, né? Mas, como eu falei, foi o início dessa retomada. E aí foram 2 medalhas de ouro na vela, foi o surgimento da vela no Brasil aí, com destaque que vai tomar até hoje, é um dos esportes que mais nos deu medalhas. E aí os 2 bronzes foram no 4x200 livre na natação, que a gente acabou ficando a 0,14 segundos da prata, e o bronze do João do Pulo, no salto triplo do atletismo, que a gente vai falar com mais detalhes depois, no próximo bloco, uma medalha aí bem polêmica. Mas acabou sendo esse recorde de medalhas para o Brasil, e a gente já teve alguns outros quases. Teve uma derrota por 1 ponto para a Iugoslávia no basquete, que acabou tirando a gente da disputa do bronze, e por aí vai, foram vários quase, então acabou sendo uma participação muito mais representativa do Brasil nas Olimpíadas. E teve inclusive um 5º lugar no vôlei, com toda a base da geração de prata de 84, que a gente vai falar mais para frente também, mas também já dava para ver esse crescimento. Alguns outros pontos marcantes dessa Olimpíada de 80, além do Ursinho Misha, que foi o mascote e talvez seja o mascote mais famoso até hoje das Olimpíadas, foram que essa foi a primeira transmissão olímpica da história da Coreia do Norte e a primeira transmissão por satélite da história do país. Faz sentido, já que a Olimpíada foi em Moscou, né? E foi também a consagração do maior boxeador amador da história, um cubano, o Teófilo Stevenson. Ele ganhou a 3ª medalha de ouro seguida nas Olimpíadas. E acaba sendo uma pena porque ele estava no auge dele até o fim dos anos 80. Ele poderia ter participado de mais 2 Olimpíadas, ele poderia ter sido pentacampeão olímpico, que é algo bem, bem raro. Só que Cuba boicotou 84 e acabou boicotando também 88 em Seul, porque a Coreia do Norte não participou como co-anfitriã. Então acabou tirando 2 oportunidades, não só uma, do Teófilo Stevenson, de ser talvez o maior boxeador da história, aí, com 5 ouros. Ele era do peso galo? Tem uma piada aí que eu não peguei? Não, porque foi uma pena ele não participar. Meu Deus do céu. Meu Deus. Socorro. Preferia não ter entendido. Não, com 100 quilos ele não era do peso galo. Uma pena mesmo. Bom, e o último fato bizarro aí é que em 80 teve a estreia do hóquei sobre a grama feminino. Só que 5 dos 6 países convidados decidiram boicotar as Olimpíadas. E com isso tiveram que chamar outras seleções às pressas, inclusive a do Zimbábue. O Zimbábue não sabia que ia participar e com isso ele só escolheu uma seleção uma semana antes das Olimpíadas. E ganhou o ouro. Que isso? Ganhou a medalha de ouro do hóquei na grama feminino. Caramba. Se bobear, nessa aí a seleção do Arabola tinha chance também. Dava pra jogar, hein? Eu nunca joguei hóquei na vida, mas acho que a gente tinha chance. Quem que era o país que tinha sido convidado e não boicotou? O único país aí que foi convidado, e na verdade não foi convidado, foi o país sede, né? Foi a União Soviética. A União Soviética já ia participar e foi o único aí. Ou seja, é aquele país que chama 5 amiguinhos pra jogar com ele, e os 5 não vêm, ele chama mais 5. Mesmo assim conseguiu perder. E aí um deles é o Zimbábue e o Zimbábue ganha. Isso, exatamente. Era o único realmente preparado e mesmo assim perdeu. Eu tô vendo aqui o quadro de medalhas de 1980 e realmente o Zimbábue tá lá com 1 ouro. A única medalha que o Zimbábue ganhou nas Olimpíadas foi esse ouro aí do hóquei sobre a grama. Tá lá, né? Vitória histórica. Se bobear, foi o único ouro na história do Zimbábue, nas Olimpíadas, né? Não sei. Vamos ver. Não, o Zimbábue ele tem 8 medalhas na história das Olimpíadas. 7 são da nadadora Kirsty Coventry e o hóquei sobre a grama. A única medalha na história do país que não foi ganhada por essa menina aí. Exatamente isso. O que seria do Zimbábue sem a Kirsty Coventry e sem a seleção de hóquei na grama feminina, na verdade? Temos que agradecer pelos 2. E aí agora passando então por Ursinho Misha, que é a parte mais marcante, né? A história da criação do Misha é muito interessante, porque o urso, ele é o animal característico da Rússia, né? Esse urso pardo, que é como o Misha é, só que ele foi usado ao longo do século XX inteiro, principalmente durante a Guerra Fria,
como um meio de zoação dos russos pelos Estados Unidos e pelo bloco ocidental, né? Usavam como um urso grandão, desajeitado, bruto, caricatura do russo. E aí, então, a Rússia decidiu inverter o jogo e fazer um ursinho fofinho, né, sorridente e tal, e que lembra muito o Teddy Bear, o ursinho americano. Se foi de propósito ou não, não dá pra saber, mas acabou tendo essa coincidência aí bem forte, bem marcante, né, com o ursinho americano de pelúcia. E aí, no encerramento das Olimpíadas, foi quando o Misha deu o show, teve a entrada do ursinho com balões suspenso no estádio, ele desfilou e depois soltaram ele e os balões levaram ele para longe. Enquanto isso, nas arquibancadas fizeram um grande mosaico do Misha. Fico até me perguntando se foi o primeiro grande mosaico assim na história dos esportes. E aí surgiu uma lágrima no olho do Misha que foi escorrendo ao longo do mosaico. Então acabou sendo bem marcante. E isso nos leva às Olimpíadas de 84, quando os Estados Unidos tinham que fazer igual, ou pelo menos semelhante, né, devolver, né, a altura. Então, gastaram tudo que tinham, todo o poder financeiro de marketing, de produção, para fazer Sam, a águia. Então foi criado um comitê só para desenvolver o mascote. Inclusive, coincidentemente, o presidente do conselho da Disney era um membro influente desse comitê, e a Disney acabou sendo escolhida para desenhar o mascote. Que surpresa, né? Surpresa. Chocante. Revelações. Plot twist. A primeira ideia que a Disney teve foi usar o urso cinzento, que é a bandeira da Califórnia. É um urso bem clássico. E estava bem avançado esse processo de desenvolver esse mascote baseado no urso da Califórnia, até que alguém teve uma brilhante sacada. Vocês conseguem imaginar qual foi? Seria igual a de 80. Exatamente. Nossa, inteligente você, hein, cara? Um gênio, né? Um gênio. Fico impressionado. O presidente da Disney não conseguiu perceber isso. E, bom, perceberam que não dava para ser o urso, e aí mudaram para a águia, que é o símbolo dos Estados Unidos, né? O mascote do país até. Só que não podia ser uma águia com a cara de mar, igual tem no brasão de armas dos Estados Unidos. Então criaram uma águia fofinha, uma águia num estilo bem Pato Donald. Tem uma camisa, mas não tem uma calça, né? Tem um traseiro... É verdade, velho. Tem um traseiro bem avantajado, com as penas. Aí, ó, estamos falando de traseiros de aves animadas aqui no Hora Bola. Consultores de animação. E uma cara bem semelhante à do Tio Patinhas. Eu fico me perguntando também quão criativa essa águia foi, mas acabou funcionando. E aí usaram uma cara bem parecida com o Tio Sam, né? Aquele cartaz da Segunda Guerra Mundial do Nós Queremos Você, e o cara de cartola encarando, né, e apontando para a pessoa. E assim como ele, a águia tem cabelos brancos que saem pelo lado e uma cartola, bem característico. Essa águia aí é uma cópia barata do Zé Carioca, né? Aí... Você sabe que eu pensei nisso? Que veio antes. É muito mais relevante do que a águia sempre. Exatamente. Eles pegaram um pouquinho de Zé Carioca, um pouquinho de Pato Donald, um pouquinho de Tio Sam e fizeram a águia. Inclusive, ó, o Zé Carioca também não usa calça muitas vezes, também tem as penas no traseiro e a gravata borboleta e a cartola. Olha, você matou a charada. Exatamente. Não usa calça, mas quando sai do banho usa toalha pra tampar as pernas. Pudor. E a parte triste da história é que eles decidiram então pegar uma águia real para sobrevoar na cerimônia de abertura e assim rivalizar com o Misha. Mas eles exigiram que fosse uma águia de cabeça branca, que é o símbolo dos Estados Unidos, e é essa águia aí. O problema é que essa ave está em extinção e não tem muitos espécimes mais. Então o único que acharam foi uma águia chamada Bomber, que foi resgatada, machucada de um parque 10 anos antes e está vivendo em cativeiro desde então. A águia nem sabia nem voar mais. Isso não é piada, é verdade. Então tiveram que reensinar ela a voar, fazer uma dieta rígida para perder peso e assim conseguir participar lá. Logo depois do primeiro voo de treinamento, a águia passou mal e morreu, porque não aguentou essa ideia imbecil que tiveram. E aí decidiram que não dava para ter uma águia voando, colocaram um astronauta na cerimônia de abertura. Também até ficou marcado o astronauta. Ficou marcado. Né? Ficou mais marcado que o próprio mascote até, né? Pois é, era isso que eu ia falar, exatamente. A gente lembra mais do astronauta do que da águia, né?
Então, nesse caso aí, acho que foi uma goleada do Misha contra o Sam. Com certeza. Acho que em termos tanto de mascote como de cerimônias, né? A Olimpíada de 80, que nem você falou, foi uma goleada assim, em cima da Olimpíada de 84. 1980, em Moscou, ficou muito mais marcado na lembrança aí do povo brasileiro do que 84. Com certeza. Olha, com certeza acho que a gente devia deixar, hein? Com certeza ficou. Uníssono. Muita sintonia. Os Estados Unidos podem ter ganho aí a Guerra Fria, mas a União Soviética ganhou o duelo de mascotes, que é muito mais importante, né? Todo mundo sabe disso. Com certeza. Essencial. Aliás, ainda tá aqui na lista, né? A gente ainda vai fazer esse duelo de mascotes acontecer aqui no Hora Bolas, né? A gente podia fazer um grande mata-mata de mascotes até chegar no fim. Sem spoiler, Henrique. Desculpa. Henrique gosta do spoiler, né? Gosta bastante. Mas fiquem ligados aí que vai rolar. Eu já falei que é teaser, gente. Isso aí é teaser. É pra deixar o ouvinte intrigado. Esse aí foi spoiler mesmo. Foi spoiler. E alguns outros destaques da Olimpíada de 84 foram Carl Lewis, que ganhou 4 medalhas de ouro nos 100 e 200 metros rasos, no 4 por 100 e no salto em distância. A medalha de ouro do basquete dos Estados Unidos, masculino, que, embora não fosse o Dream Team ainda, mas já tinha Michael Jordan, Patrick Ewing e Chris Mullin, que são 3 membros do Dream Team, ainda como amadores, como jogadores universitários, que eram os únicos que poderiam participar na época. E além disso, teve uma imagem muito marcante também, talvez todo mundo se lembre até hoje, que foi a maratonista Gabrielle Anderson, que deu a volta final no estádio olímpico, na chegada da maratona, cambaleando. Ela teve muita desidratação e cãibras, com isso ela mal conseguia andar, ela terminou toda torta e chegou a ser amparada por fiscais para que ela conseguisse cruzar a linha de chegada e desabou e teve que ser imediatamente socorrida, né? Se eu não me engano, ela chegou em penúltimo ou último, mas acaba que não interessa, né? Fica a imagem de superação aí sobre-humana. O último detalhe aí, também fazendo até um paralelo com um episódio anterior nosso, a tocha olímpica ela entrou no estádio de Los Angeles carregada pela neta do Jesse Owens. Uma homenagem aí bem posterior, né? Tardia, né? Bem tardia, exatamente. Foram 48 anos depois do Jesse Owens ter ganho as medalhas em Berlim em 36, né? Mas pelo menos fizeram aí. E por fim teve uma promoção muito bem pensada do McDonald's, que se chamava Quando os Estados Unidos vencem, você vence. A ideia é que para cada ouro ganho pelos Estados Unidos, cada pessoa ganharia um hambúrguer, cada prata uma batata frita e cada bronze um refrigerante. No país inteiro. O único problema é que eles fizeram isso antes do boicote do Bloco Socialista. Então, eles acabaram perdendo milhões de dólares e viraram até um episódio dos Simpsons, sacaneando essa ideia do McDonald's. Mas também o que não é episódio dos Simpsons, né? Até isso os Simpsons previram. Nesse caso não previram, né? Foi depois. Reviram. Só para fechar com o Brasil, foi aí a nossa melhor participação em medalhas totais, foram 8 medalhas, 1 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze. Até então, né? Até então, sim, isso. A gente até vai falar um pouquinho mais de algumas no próximo bloco. O ouro com Joaquim Cruz nos 800 metros rasos. Foram 5 pratas com o futebol, o vôlei masculino, futebol masculino também. O Ricardo Prado na natação nos 400 medley. Primeira medalha do Torben Grael, né, o grande velejador aí, talvez um dos maiores atletas olímpicos do Brasil na história. E 1 prata no judô, que teve também 2 bronzes. E foi aí também o início do judô nas Olimpíadas para o Brasil, né? Início do destaque do judô, que também é outro esporte que dá muita medalha para o Brasil atualmente. E por fim, o Robson Caetano, o grande velocista, né, brasileiro, depois virou comentarista da Globo, ele foi nas Olimpíadas com 19 anos, ele era a grande promessa do Brasil, grande promessa do atletismo, chance de medalha tanto nos 200 metros como no revezamento. Só que na noite anterior à primeira prova dele, ele teve um convite feminino irresistível. Ele passou a noite, né, com uma mulher e acabou só chegando no estádio um pouco antes do tiro de largada da prova do revezamento brasileira. E ele acabou sendo desligado da delegação e nos custou mais uma medalha, talvez. Então, já que a gente começou a falar de ouros do Brasil e da participação do Brasil, a gente com isso passa aqui para o nosso próximo bloco. Nossos ídolos. No segmento Nossos Ídolos dessa semana, a gente fala de diferentes atletas brasileiros que marcaram a época aí nas Olimpíadas de 80 e 84, ganhando medalhas importantes aí pro Brasil. Não é isso, Henrique? É exatamente isso. A gente vai focar aí em 2 atletas, um campeão olímpico e um que deveria ter sido, né?
Então, começando pelo João do Pulo, o grande saltador brasileiro, né? Ele era o recordista mundial no salto triplo, tinha ganho bronze já em Montreal e era o grande favorito, ou pelo menos um dos grandes favoritos, em 1980, né, em Moscou. Então, ele, quando foi para a final, estava principalmente aí disputado entre ele, 2 soviéticos e um australiano, Ian Campbell. São 6 saltos no salto triplo, né? E após os 3 primeiros, eles estavam praticamente juntos aí. O João do Pulo, ele estava em segundo, atrás só de um dos soviéticos, e o Ian Campbell vinha em quarto. E aí, nos últimos 3 saltos, curiosamente, todos os 3 saltos, tanto do Campbell, do australiano, como do João do Pulo, foram invalidados, anulados, né? Disseram que foi queimado. E as imagens, embora na época não sejam tão claras, não tem aquele replay que mostra o pé, onde pisa e tal, não dão a impressão de que existe alguma queimada, não dá a impressão de que ele passou da linha. E aí, com isso, os 2 soviéticos acabaram ganhando ouro e prata, o João do Pulo ficou só com o bronze e o Ian Campbell ficou em 5º lugar. Levaram ouro na mão grande aí, né? No mínimo duvidoso, pra ser lembrando aqui. Não é? E aí, depois da prova, surgiram algumas alegações. As principais delas são que a Federação Internacional de Atletismo tinha removido os inspetores dela de campo no início do dia do salto triplo. E só voltaram no fim do dia, depois que o salto triplo tinha acabado. Então, durante a competição do salto triplo, só existiam juízes soviéticos julgando o evento, no caso ali dizendo se foi queimado ou não. No mínimo suspeito, né? Suspeito. Curiosamente, todos os árbitros sem ser soviéticos tiveram dor de barriga na mesma hora, na hora da prova. Pois é. O banheiro do estádio devia estar uma beleza. Meu Deus. Então, isso acabou aí roubando a medalha de ouro, que talvez tivesse sido para o Ian Campbell, mas muito possivelmente teria ido para o João do Pulo. Alguns dizem que ele teria saltado acima de 18 metros, que seria o recorde mundial, e teria facilmente ganho a prova. Com a nota triste aí que no fim do ano seguinte, em 81, o João do Pulo acabou tendo um acidente de carro, que ele teve que amputar a perna, e com isso ele acabou não tendo outra chance nas Olimpíadas. E a outra história fica com Joaquim Cruz, o corredor meio fundista dos 800 metros. As provas de meio fundo são essas de 800, 1500, né, que não são nem provas de velocidade extrema, nem provas de resistência, né? E aí ele foi para a prova dos 800 metros em Los Angeles, em 84, junto com 2 britânicos que eram favoritos, que eram o campeão olímpico de 80, o Steve Ovett, e o Sebastian Coe. E aí ele começou a prova foi bem disputada, aí, nível bem alto, bem puxado aí, entre 4 corredores, até que nos últimos 200 metros o Joaquim Cruz disparou e o Sebastian Coe, que era o recordista mundial, aliás, eu não falei, ele foi atrás e os dois aceleraram, e aí naquela reta final ali, nos últimos 100 metros, o Joaquim Cruz achou uma outra marcha aí, disparou e ganhou por uns 5 metros, fácil aí de vantagem. Acabou sendo bem marcante essa medalha aí, porque foi a única medalha de ouro brasileira, né, em 84. Seguindo nesse tópico aqui, então, a gente passa para um terceiro segmento aqui hoje. Jogos clássicos. O segmento Jogos Clássicos faz sua volta aqui ao podcast, depois de aparecer aí no episódio 1. E hoje a gente fala aqui, seguindo esse tema, né, da geração de prata aí, tanto do vôlei quanto do futebol, das Olimpíadas de 1984. Exatamente. O futebol brasileiro chegou aí à sua primeira final olímpica na história. Essa foi também a primeira competição que os profissionais puderam atuar, né? Porque até então o futebol nas Olimpíadas era sempre amador. E em Los Angeles, 84, os profissionais puderam atuar desde que não tivessem participado de Copa do Mundo anteriormente. Acabou que o Brasil perdeu para a França por 2-0. E a base da seleção brasileira era do Internacional de Porto Alegre. O time tinha Dunga, Mário Galvão e o goleiro Gilmar. E o técnico era o Jair Pisserni. Olha só. Nossa, não ouço esse nome tem um tempo, hein? O interessante é que essa seleção aí, do time que jogou a final, se eu não estou enganado, eram 8 jogadores dos 11 do Internacional. Então era uma seleção realmente quase que era o time do Internacional, jogando a Olimpíada de 84. O Brasil, como todos sabemos muito bem, só veio ganhar o ouro agora com o menino Ney. Mas essa foi uma participação significativa quando o Brasil acabou ganhando a prata. Foi o início também aí do futebol brasileiro nas Olimpíadas, né? E eu só queria dizer que o Jair Pisserni, então, ele é marcado por derrotas aí trágicas nas finais, né?
Não sei se vocês vão lembrar que final o GRP Cern perdeu. Tá louco. Ele era o técnico do São Caetano em 2000, quando perdeu pro Vasco na final da Copa João Avelange. Ah, já não sei, isso aí eu não lembrava mais não. Desse jogo aí eu lembro de muita coisa. Uma delas não é o técnico do São Caetano. Não ficou marcado? Não, isso não. Tem coisas melhores pra ficarem marcadas. E o outro jogo clássico aqui que a gente vai falar hoje é a geração de prata do vôlei, que acabou perdendo a final também para os próprios Estados Unidos, né? Os Estados Unidos jogando em casa e acabou ganhando do Brasil em 3-0. E o interessante também era que o Brasil, na verdade, já tinha enfrentado os Estados Unidos na primeira fase da competição e tinha ganho 3-0 dos Estados Unidos, mas aí na final o Brasil acabou perdendo, o que ficou conhecido como a geração de prata do vôlei, mas que seria aí talvez o primeiro passo no vôlei sendo um grande esporte aqui dentro do país, né? O vôlei realmente foi aí que surgiu para o país, com essa geração de prata, como ficou conhecida, né? Tinha o Bernardinho, técnico, né, lendário aí, que era o levantador da seleção, e tinha Bernard, Amauri, Montanaro, um monte de gente que acabou tendo muito destaque depois, foram técnicos das seleções futuras e das gerações futuras, né, de clubes e seleção, e acabou marcando muito aí, acho que é uma das seleções mais marcantes para quem acompanha vôlei brasileiro aí da história, junto com a geração de ouro que viria em 92. Esse domínio que teve aí do vôlei brasileiro na década de 90 e no começo dos anos 2000 foi muito baseado nessa geração de prata. Nessa geração de prata foi que realmente foi a base que criou depois todos esses jogadores que vieram na geração de ouro e tudo isso, né? Então foi aqui que tudo começou. E o interessante é você ver aqui que essa Olimpíada de 84 tem tanto tempo que o Bernardinho era jogador desse time, né? Você vê quanto tempo tem esse negócio. O Bernardinho, que o cara que pra mim sempre foi velho, né? O Bernardinho nunca foi novo. Pra mim ele já nasceu velho, mas aparentemente em 84 ele era jogador. Devia ser novo, né? Eu acho. Tinha 25 anos, se eu não me engano. Essa geração inteira aí, ela tinha participado de 80 já com 20, 22. E ela foi para 84 no auge, né? O Bernardinho tinha 25 anos, é isso mesmo, né? Estavam todos aí 24, 26, né? A pergunta que não quer calar é se em 84 o Bernardinho já era careca e tinha cabelo branco ou não? Eu acho que não, mas ele já era estressado. Isso já era. Disso aí não temos dúvida. Será que o Bernardinho como jogador é mais chato que o Bernardinho como técnico? O que vocês prefeririam? Vocês preferem ter o Bernardinho como jogador? Pior que jogador, ele é levantador, ou seja, o cara que te dá a bola, tá ligado? Ou você prefere ter o Bernardinho como técnico? Pô, é difícil, né? Porque como levantador ele só escolhe não passar pra você. Exatamente, eu acho que o pior de tudo é ter ele como técnico e como pai. Então quem sofreu mais aí foi o Bruninho, coitado. Deve ter ouvido muito. Ganhou a medalha de ouro, ganhou essa medalha de ouro. O técnico dessa seleção foi o Bebeto de Freitas, que foi depois presidente do Botafogo, né? Passou por todos os esportes aí no Brasil. E ele é sobrinho do João Saldanha e primo do Heleno de Freitas, o craque aí do Botafogo, que a gente até comentou no nosso episódio sobre a Libertadores. E só uma última curiosidade que o Bernard, que era jogador aí também, né? Foi quem inventou a Jornada nas Estrelas. Aquele saque que você joga lá no alto, né? Eu, pelo menos, lembro de brincar de sacar Jornada nas Estrelas quando era criança. Não sei vocês. Todo mundo fez isso. Não, com certeza, com certeza. E uma última curiosidade aqui, pra quem não sabe, o Bernard não tem parentesco com o Bernardinho. Boa, boa. Fica aí pra vocês a informação. Obrigado. Com essa aqui a gente fecha esse episódio. Tá bom, vambora. Já deu, né? Antes de terminar, lembrar você aí pra, de novo, seguir a gente nas redes sociais. A gente tá como Ora Bolas Pod, Ora com H, Bolas Pod, P-O-D, no Instagram e no Twitter. Estamos também nas diferentes plataformas que você usa para escutar o nosso podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. E estamos também no YouTube, se você preferir escutar a gente lá no YouTube também. Beleza, galera? Vou agradecer aqui meus co-apresentadores. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique. Obrigado, pessoal, que acompanha a gente. Se você tá gostando aí, pedir para compartilhar com seus amigos que também se interessam por história e por esporte, para dar aquela força aí no projeto. Obrigado por escutar. Até a semana que vem. É isso aí, gente. Obrigado por mais um episódio. Até semana que vem. Tchau, tchau. Abraço, galera. Até semana que vem.